Bom dia. Muito provável que nos últimos anos nós não tenhamos visto ou não tenhamos lido tanto a respeito do zelo religioso de alguns partidos, especialmente islâmicos, e a maneira como esse zelo tem tomado conotações extremamente violentas no mundo afora. Nós vimos alguns meses atrás, em janeiro, um ataque àquele jornal francês Charlie Hebdo, matando pessoas que fizeram caricaturas de algumas pessoas, de algumas personalidades ou profetas muçulmanos, e por causa disso pagaram com a própria vida. Na verdade, isso não é tão recente. Em setembro de 2005, um jornal dinamarquês foi atacado, também por ter representado Maomé ali numa forma de caricatura. E de janeiro para cá desencadeou-se uma série de ataques por meio de Boko Haram, ali na Nigéria, por meio do Estado Islâmico, mundo afora, especialmente Turquia, Irã, e também vimos recentemente 148 jovens, predominantemente, maciçamente cristãos, morrerem por causa da sua fé no Quênia. Os relatos disseram que no Quênia, ao entrarem naquela universidade, aqueles terroristas diziam: muçulmanos à direita, ou para esse lado, cristãos para o outro lado. Seriam fuzilados por causa da sua fé. Perceberam como tem chegado a nós informações desse tipo? Zelo religioso. Preocupação para que a divindade, ou preocupação para que aqueles a quem eles adoram ou reverenciam, não sejam em absolutamente nada feridos na sua dignidade, mas continuem a expressar toda a primazia ou a expressar toda a autoridade que essa divindade tem sobre tudo e todos. E é interessante que muitas reportagens, muitos artigos têm surgido também, analisando o quanto isso tem afrontado o próprio cristianismo, e como muitas vezes nós cristãos temos nos sentido acuados diante do avanço desse fanatismo religioso muçulmano. É interessante que historicamente nós cristãos, e quando eu falar nós, eu estou pensando num coletivo genérico. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou pensando em uma, duas ou três pessoas, eu estou pensando com toda uma nação cristã ao redor do mundo e ao longo de toda a história. Quando, por exemplo, pela primeira vez na história, lá na Renascença, os pintores, os escultores cristãos retrataram a divindade com feições humanas. Lembram da Capela Sistina, ali no Vaticano? Aquela pintura, o afresco, talvez mais famoso de Michelangelo, a origem, né? Deus tocando o dedo de Adão e lhe transferindo vida. Quando você olha para Adão, você vê um homem. Quando você olha para Deus, você vê o quê? Um homem. É Deus com feições de homem. E parece que a partir daquele período, o próprio conceito da divindade, queridos, tem decaído assustadoramente. O que eu quero dizer com o conceito da divindade? Parece que historicamente nós temos perdido o cuidado, ou o zelo, ou a preocupação de retratarmos a divindade, retratarmos Deus exatamente como Ele é. Mas nós nos interessamos por Deus. Nós gostamos de falar sobre coisas de Deus. Lembra certa vez de conversar com um seminarista não cristão? Um estudante de teologia secular. Ou seja, ele não crê em religião. Ele não crê na divindade. Ele não tem qualquer contato com a palavra de Deus como sendo Bíblia, inspirada, autoritativa sobre sua vida. E nessa conversa eu perguntei: mas fulano, você não acredita nisso?
Por que você faz teologia? E a resposta foi muito simples, Helder, porque teologia dá dinheiro. Porque lidar com coisas espirituais, fazer menção a Deus, tem sempre alguém para dar ouvidos. Já percebeu que Veja, super interessante, Galileu, Época e tantas outras trarão pelo menos 3 a 4 vezes por ano em suas capas reportagens sobre algum elemento ligado ao cristianismo, à Bíblia. Tivemos recentemente a revista Veja sobre o poder da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque tem sempre alguém interessado em lidar ou tomar contato com o eterno, o espiritual, o religioso. Mas infelizmente, queridos, o que eu vejo é que dentro do próprio cristianismo, nós temos perdido a noção de como lidamos com todas essas coisas. Como nos referimos a Deus, como interagimos com Deus, como buscamos o conhecimento de Deus. Você já se viu diante de alguém que conhece muito a Deus, muito da palavra de Deus, e desejou por algum momento receber aquele mesmo conhecimento por osmose? Você simplesmente tocar naquela pessoa e receber o conhecimento que ela tem de Deus? Porque nós cristãos valorizamos o conhecimento de Deus. Nos interessa isso, porque é por Ele que nós vivemos. Mas eu vejo que então, desde a renascença, nós temos perdido a noção de como lidamos com Deus, como lidamos com as coisas de Deus. Porque Deus agora não é nada muito diferente de quem é o ser humano, porque Ele se parece com o ser humano. Vocês já viram que às vezes nós nos referimos a Deus dessa forma? Se o homem é bom, Deus deve ser bom na perfeição. Se o homem ele pode amar, então Deus ama perfeitamente. Ou seja, quem se tornou o critério de avaliação da divindade? O homem. Então nós tentamos nos relacionar com Deus na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje, pela manhã, hoje à noite, e minhas 2 próximas mensagens no mês de maio, em que voltarei aqui, quais são as atitudes ou conhecimentos mais básicos, mais fundamentais, quando nós pensamos, quando nós falamos, quando nós interagimos com Deus, quando buscamos o conhecimento de Deus. Eu trabalho num seminário e leciono em alguns outros já há 15 anos. Então, há 15 anos eu ensino teologia. E o ano passado, ou seja, depois de quase 14 anos ensinando teologia em ambiente de seminário, eu percebi da parte dos meus alunos que lhes faltavam algumas coisas, algumas atitudes ou algumas percepções que os faziam lidar com a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. Que os faziam falar sobre Deus se fosse qualquer indivíduo, com quem bater um papo lá na esquina, faltando o devido cuidado, faltando o devido, o que eu quero chamar agora de pudor, recato, na maneira como tratam Deus. É por isso que Deus hoje não é levado a sério. É por isso que Deus hoje é tratado como um tirano, um sarcástico, porque eu vejo que dentro até de alguns ambientes do cristianismo evangélico brasileiro, Deus ele deixou de ser o Senhor soberano do universo para se tornar um servo que é escravo da vontade humana. E aí a minha pergunta é a seguinte: como levar alguém a sério que não passa de um escravo dos desejos ou dos mimos do ser humano? Dá para levar alguém a sério assim? Então, o que nós temos hoje é resultado, infelizmente, de séculos de desprestígio. Quando, por exemplo, alguns do nosso tempo vão dizer que Deus não tem conhecimento exaustivo da história. De que Deus ele decidiu, a fim de criar uma humanidade livre, fazendo o que quer, por que quer, da sua própria vida, Deus decidiu não conhecer o futuro. Deus decidiu não saber todas as coisas das nossas vidas. Minha pergunta é simples: para que orar para um Deus
que está tomando conhecimento das minhas angústias, dos meus problemas, dos meus pecados, das minhas lutas, no exato momento em que eu abro minha boca diante dele. Para que orar para alguém que não sabe pelo que eu vou passar? Para que pedir a intervenção de alguém que não sabe nem o que ele próprio tem que fazer nos próximos anos da minha vida, porque ele não sabe o que vai ser minha vida? Esse é infelizmente, um movimento teológico muito grande no mundo e no nosso Brasil também. Então a minha pergunta é, quando eu me refiro à divindade, quando eu me relaciono com Deus, quando eu abro a palavra de Deus, buscando entender de Deus, o que eu devo ter como crença, ou como atitude mais fundamental, que eu diria que serão basilares, ou serão essenciais, para que eu realmente entenda, me aproprie, compreenda e viva de acordo com as expectativas de Deus. É isso que eu quero trabalhar com vocês. As duas mensagens de hoje serão diferentes, e nas duas em maio, quando eu voltar aqui, duas mensagens diferentes também. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hoje será um passeio sobre alguns textos bíblicos, alguns vários aí na Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. Que eu quero chamar de primeira atitude, quando nós nos relacionamos com Deus. Quando nós buscamos conhecer a Deus e queremos vivenciar com Ele as nossas vidas. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: portanto, e de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que interessante que o autor de Hebreus, ele coloca esse verso exatamente no ponto antes de retratar a fé real na vida de diversos homens e mulheres do Antigo Testamento. Então, antes do autor de Hebreus citar exemplos de homens e mulheres de fé, pessoas que verdadeiramente creram, se apropriaram, vivenciaram com Deus, o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui no pensamento do autor de Hebreus é muito simples. Todos esses homens e mulheres que eu citarei a partir do verso 7, são homens e mulheres dignos do nosso respeito, ou dignos da nossa imitação, porque foram pessoas que agradaram a Deus. Foram pessoas que produziram prazer ou contentamento em Deus, quando olhando para essas pessoas, Deus se satisfazia naquelas pessoas. É interessante que Hebreus 11 está imediatamente depois do que o autor vai dizer lá no capítulo 10, verso 36, quando ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E o capítulo 11, então, demonstrará homens e mulheres que viveram pela fé. Pessoas que com suas atitudes, a maneira com que se relacionavam com os outros, a maneira como construíram a sua história, foram pessoas caracterizadas por sua fé. E aí então o autor de Hebreus diz, porque sem fé você não pode agradar a Deus. E é interessante que aqui há uma confrontação muito grande com a maneira como nós entendemos como devemos nos relacionar com Deus. Você já se viu na situação de medo que, se você não viesse à igreja ou não ofertasse algum dos seus recursos, Deus te fulminaria? Você já se viu nessa situação em algum momento? Você já se viu na situação de que, se você não fizesse alguma coisa para Deus, Deus faria alguma coisa ruim contra você? Já se viu nessa? Sabe por quê? Porque a nossa tendência
é olhar para Deus numa relação de barganha. Eu faço coisas para Deus, Deus então se alegra com as coisas que eu faço para Ele e, portanto, Ele abençoa a minha vida. Sabe por quê? Porque essa é a mentalidade greco-romana, da qual nós viemos. Que você tem que fazer uma série de coisas, ter uma série de atitudes a favor da divindade, porque sem essas atitudes, a divindade não poderia olhar para você com aprovação. Então é um ser humano constantemente inquieto, pensando mirabolantemente ou criativamente como agradar a divindade. Então, se eu não fizer isso, Deus está triste comigo. No caso da Grécia Antiga, Zeus mandará um raio para me fulminar. Poseidon mandará sua fúria no mar para então derrubar o meu barquinho. Porque nós achamos, queridos, que Deus é alguém que está ali esperando eu fazer um monte de coisas para Ele, para então Ele aprovar ou me abençoar. Já tivemos ou não em algum momento da nossa jornada cristã a perspectiva de que se não ofertássemos ao Senhor, perderíamos o nosso trabalho? Sim ou não? Sabe por quê? Porque infelizmente nós pensamos que a nossa relação com Deus é com base nos nossos méritos. Eu faço, Deus gostou, Deus aprovou, então Ele me abençoará. Mas é interessante que no cristianismo, diferentemente de todas as religiões, diferentemente de todas as compreensões religiosas ou teológicas, a relação com Deus não é baseada no mérito humano. Eu não preciso me oferecer como um homem-bomba para garantir o meu futuro glorioso numa eternidade com 70 virgens à minha volta. Eu não preciso construir a minha salvação eterna com base nas boas obras que eu pratico aqui. Porque as nossas boas obras diante de Deus, elas não valem absolutamente nada para nos justificar ou para tornar Deus favorável a nós. Sabe por quê? Porque Deus é favorável a nós por meio de Cristo Jesus. Ou seja, é com base no que Cristo fez, é com base na obra dele na cruz que nós somos aceitos por Deus. Então, quando o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque foi pela fé que nós fomos justificados, foi pela fé que nós compreendemos a mensagem de Cristo Jesus, foi pela fé que o próprio autor e consumador da fé, Jesus, nos inseriu no contexto do reino de Deus. Portanto, a minha relação com Ele não pode ser a parte da fé. Sem fé é impossível. Imagine algo impossível, que não tem jeito, que não dá-se um jeito. Às vezes a gente acha que com Deus a gente dá um jeito, né? Leva uma vida de qualquer jeito, mas lá em algum momento a gente faz uma caridade ou uma boa obra, achando que agradará ao Senhor, agradará a Deus, e Ele então limpará todo o nosso histórico ruim. Queridos, nós não nos relacionamos com Deus por meio de obras, nós não nos relacionamos com Deus com base nos nossos próprios méritos. O humor de Deus não muda para conosco em termos da nossa salvação eterna, porque toda a ira dele já foi desferida contra Cristo Jesus. Portanto, toda a ira de Deus que um dia repousava sobre nós, já recaiu sobre Cristo Jesus. E agora então, eu tenho um caminho livre, aberto, prazeroso, de me relacionar com Ele, com base na fé, não com base na barganha, não com base na troca. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que de Deus se aproxima, deve o quê? Crer que Ele existe. É interessante isso, porque nós partimos do pressuposto que todos nós cremos em Deus. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: em que Deus nós cremos? O Deus da palavra, o Deus da Bíblia, ou aquele Deus que nós criamos na nossa própria mente, aquele Deus que nós inventamos, é aquele Deus que quer a minha felicidade, não importa os pecados que eu cometa, é o Deus que quer mais
a minha satisfação física, financeira, emocional, do que propriamente a resolução da minha condição eterna de condenação. Então, às vezes, o que eu vejo é que nós criamos uma ideia da divindade que não é realmente o Deus da palavra. Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a nossa ideia de Deus deve ser a mais próxima possível do que Ele diz ser, ou de quem Ele diz ser. Então não é o que eu gosto de pensar sobre Deus. Tristemente, alguns pastores, alguns pregadores Brasil afora, têm usado muito essa expressão em alguns dos seus sermões. Gosto de pensar em Deus, 3 pontinhos. E aquilo que vem depois dos 3 pontinhos, quando você confronta com a palavra de Deus, você vê, isso daqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não é o Deus da Bíblia. Então, dizer que crê em Deus não é mérito absolutamente nenhum, porque a pergunta é, em que Deus nós cremos? Se você acha que não estamos sujeitos a isso, por que o autor de Hebreus citará homens e mulheres do Antigo Testamento? Porque no meio de um povo, o seu próprio povo, Israel, adúltero, idólatra, que muitas vezes vivia o paganismo, alguns dentre esses do povo se destacavam porque criam verdadeiramente em Deus, não nos deuses da antiguidade, não no próprio dinheiro. Para muitos o dinheiro é o seu Deus, para muitos a sua capacidade é o seu Deus, e Deus já tinha até pronunciado para Israel: quando vocês entrarem na terra de Canaã, se estabelecerem, vocês se fortalecerem, não digam que foi o seu braço forte que vos colocou naquela situação, porque foi Deus quem vos colocou. Então percebam que não é muito difícil nós termos uma ideia errada sobre Deus. Voltando àquele autor, Arthur Tozer, ele diz o seguinte: a igreja declina na sua moralidade à medida em que o seu conceito sobre Deus declina. Porque nós não podemos manter sãs as nossas práticas de vida se nós comprometemos a nossa ideia, o nosso conceito sobre a divindade. Ou seja, se a minha percepção, se a minha fé em Deus não corresponde exatamente com o Deus da palavra, as minhas atitudes, a minha moralidade decairão, porque não é o verdadeiro Deus com quem eu me relaciono. Eu não tenho dúvidas de que é infelizmente isso que nós vivemos hoje no nosso cristianismo evangélico brasileiro. Um cristianismo promíscuo em muitos aspectos, um cristianismo que trata Deus na base do servo e não do Senhor, que olha para a Bíblia como um amontoado de princípios que eu decido ou não praticar, mais como uma caixinha de promessas de um Deus que quer me dar sucesso. É por isso, queridos, que a gente tem hoje a qualidade do cristianismo que tem, infelizmente. Agora, quando nós, pela fé, nos aproximamos do Deus que a Bíblia retrata, nós invariavelmente agradaremos ao Senhor. Perguntas. Quando você lê um texto da palavra de Deus, você realmente crê que é palavra de Deus? A minha e a tua conduta de vida, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no trânsito, na internet, no relacionamento aí, namorados, marido e esposa, pais e filhos, a nossa conduta no dia a dia confirma ou contraria a fé que nós dizemos ter em Deus? Porque a verbalização da fé, ela não é tão difícil. Na verdade, até alguns cantores brasileiros já retrataram muito bem, né? Fé, só não se sabe fé em quê? A pergunta é, a nossa conduta do dia a dia confirma a fé que dizemos ter em Deus?
Porque agradar ao Senhor, queridos, diz respeito a uma conduta de vida, a uma prática de vida exatamente que atenda aos interesses de Deus, não aos meus interesses. Porque quando você lê a história desses homens e mulheres em Hebreus 11, vocês verão que são homens que lá no finzinho de Hebreus 11, o autor diz que não eram dignos do mundo, o mundo não era digno deles. Porque o tipo de vida que eles tiveram foi uma vida incompatível com a geração em que viveram. Eram pessoas deslocadas da sua geração. Eram pessoas inconformadas com a podridão do seu mundo. Agora, eram moralistas, né? Eu não gosto disso, então eu não vou fazer isso. Não, eram pessoas que por terem fé em Deus, não se conformaram aos padrões desse mundo. Queridos, esse é o desafio que temos cada vez que lemos a Bíblia. É palavra de Deus, autoridade sobre minha vida, que portanto não é questão se eu gosto ou não gosto, quero ou não quero, opto ou não opto. Eu devo fazer invariavelmente, porque é Deus dizendo. Aí o problema é que a nossa mente encontrará dezenas de desculpas para nós não nos submetermos ao que Deus está dizendo. É assim ou não é na prática? Mas não é bem assim, porque se eu fizer isso eu perco aquilo. Se eu levar tão a sério isso, eu vou ser colocado para fora num determinado ambiente, eu vou perder um negócio, não vou fechar um contrato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembro que na minha última mensagem aqui com vocês, mês passado, trabalhei um pouquinho sobre a fé, ali em Hebreus 12. O autor e consumador da nossa fé. Relembrando, o que é fé? Uso normalmente 3 palavras para representar a fé ou para definir fé. Fé é crença, ou seja, eu creio nisto. Eu concordo com isto. Eu me aproprio das verdades disto que está sendo dito. Ou seja, o que está aqui na palavra é verdade. Que aliás o próprio Senhor Jesus diz em João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu diria para vocês que um dos nossos grandes problemas é não acreditar na veracidade da Bíblia. Não na veracidade histórica, não na veracidade cultural, não na veracidade por aí vai. Eu diria na veracidade de um conteúdo como sendo inspirado e autoridade por Deus. Ok? Isso daqui é palavra de Deus dada a nós. E que se Ele existe e isto é verdade, então a minha vida toma uma conotação de submissão diante de tudo isso. Fé é crer. Fé é confiar. Confiar em que sentido? Confiar não como algo que você, como alguns cruzam os dedos, né? Lembra que a pessoa cruza o dedo, ela confia que aquilo vai, ela tem pensamento positivo. Isso não é fé. Pensamento positivo não é fé. Não, eu não tenho dúvidas de que isso não vai acontecer. Não, isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Confiar é você depositar em Deus todo o sustento da sua vida, entendendo que se Ele não fizer, nada acontece. E se Ele não fizer, é porque Ele não quis fazer. E nós não daremos um jeito para fazer com que aquilo aconteça. O problema é que eu, Helder, me vejo muitas vezes tentando fazer o papel de Deus, porque eu não gostei de alguma coisa que Deus não fez e que eu acho que Ele deveria ter feito. Então, por não confiar totalmente na soberania, no cuidado, na provisão, na graça de Deus, é como se eu quisesse dar uma mãozinha para Deus. Não, eu sei que Deus vai fazer, mas se eu não for por aqui, se eu não for por ali, talvez vai demorar muito. Talvez tenha que demorar muito. Porque confiar é depositar toda a sustentação da sua vida, é depositar toda a segurança, todo o seu significado nas mãos de Deus. Isso é confiar. E a terceira palavra que eu uso é dependência. Já que eu confio, já que eu creio, então eu dependo do agir dele. Eu repouso
nos cuidados de Deus. Essa é a relação que nós deveríamos ter com Deus, uma relação de fé. Confesso que, para muitos dos meus alunos, depois de 3, 4, 5, 7 anos estudando teologia, a Bíblia se torna um livro-texto para uma disciplina acadêmica. Não a palavra de Deus, que determina em que creio, em que não creio, o que faço, o que não faço. Acaba sendo uma relação estritamente profissional pela força do hábito. Queridos, nós não podemos, cada vez que abrimos a Bíblia, não acreditar que aquilo que está sendo dito é a palavra de Deus. De que cada oração que nós fazemos, ela não está sendo dita ao léu, ao nada, mas a alguém que, embora eu não veja, é real, porque tudo que existe veio dele. Aliás, em Hebreus 11 ele diz, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado do nada. Como do nada? Não sei, eu não conheço nada. O que eu conheço é o algo. Mas a Bíblia diz que ele fez do nada, que não precisava ter tido uma explosão, muito menos uma ameba, ele fez do nada. É difícil explicar isso? Muito. Se não fosse difícil, ele não teria deixado a palavra. Mas foi Deus quem disse. Foi Deus quem falou. Então eu me relaciono com Ele com base na fé. Com base na crença, na confiança, na dependência do Senhor. Nós não estamos lidando com algo. Nós estamos lidando com alguém. Nós não estamos lidando com qualquer um. Nós estamos lidando com o Deus que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Que nos relacionemos com Ele com base na fé. Isso é fundamental. Caso contrário, transformaremos Deus como qualquer um ou qualquer coisa para quem eventualmente pedimos ajuda quando todos os nossos recursos já esgotaram, como dizia um outdoor algum tempo atrás na entrada de Atibaia. Já tentou de tudo? Tente Deus. Queridos, uma caminhada de fé com Deus não olha para Deus como último recurso, mas como único recurso. Uma caminhada de fé com Deus não olha para Deus como o último a ser consultado quando todas as minhas opiniões ou os meus conselhos já se esgotaram. Eu vou para Ele como fonte de toda a verdade, como a fonte de toda a sabedoria. Porque a parte dele não há verdade nem sabedoria. Que aliás é o próximo texto que eu quero trabalhar com vocês. Provérbios capítulo 15, verso 33. Provérbios 15, 33. Duas atitudes aqui que eu quero tratá-las em conjunto, como uma dependente da outra e uma levando a outra. Provérbios capítulo 15, verso 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Você sabe que a expressão temor do Senhor é fundamental para a nossa compreensão de todo o livro de Provérbios. Lá no capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, os insensatos, desprezam esse conhecimento. Então o autor de Provérbios, logo no início diz: o caminho da sabedoria é um, o caminho da estupidez é outro. O caminho, a atitude que leva ao caminho da sabedoria é o temor de Deus. A atitude que leva ao caminho da estupidez ou insensatez é o desprezo do temor de Deus. Então, qual é o ponto de avaliação e validação? Temer a Deus. Porque temer a Deus implica em reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Provérbios 3. Temer a Deus implica em buscar o conhecimento do santo. Provérbios 9 e 10. Temer a Deus implica em necessariamente ser humilde. Então, quando nós pensamos em Deus, nós não pensamos em alguém, queridos, que tem apenas algumas coisas boas a me dar.
não como alguém a quem eu recorro quando nada mais tenho a fazer, mas aquele em torno de quem a minha vida gira, porque não girar em torno de Deus é girar vagando por um universo sem referencial. Eu penso muito naquilo que Paulo diz, que em Cristo tudo subsiste. Atos 17, citando um poeta, nele nos movemos, nele existimos, nele fomos formados. Ou seja, a divindade, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, são aqueles em torno de quem as nossas vidas existem. Isso é temer a Deus. Eu não temo a Deus quando eu falo algo para Deus. Eu não temo a Deus quando eu dou algo para Deus. Eu não temo a Deus quando eu venho à igreja. Embora todas essas atitudes façam parte do temor. Mas temer a Deus é muito mais do que isso. Temer a Deus tem dois significados básicos na cultura judaica. Temer a Deus é respeitar Deus. Outro dia conversando com uma criança, e tratando a criança de cara, tratando Deus de o cara, o mano, o brother, falou, querido, isso não é Deus. Deus não é teu brother. Deus não é o cara para você. Deus não é teu amiguinho, o coleguinha. Deus é Deus. Você se relaciona com Ele respeitosamente. Eu sei que nós falamos com Deus como se estivéssemos falando com alguém, mas Deus não é qualquer alguém, Ele é Deus. Irmãos, eu diria que nós temos que resgatar o respeito da visão que temos daquele com quem nos relacionamos. Não estou dizendo que teremos que ser ritualistas, como o judeu foi. O judeu se perdeu no caminho. Jesus vai dizer ali diversas vezes para os fariseus, que o zelo deles por Deus era um zelo errado, porque ele achava que se relacionava com Deus fazendo coisas para Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que o judeu, o próprio povo dele, Paulo, tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. O que eu quero dizer por respeitar? É cada vez que eu converso com Deus, cada vez que eu abro a palavra de Deus, cada vez que eu faço menção a Deus, que na minha mente brotem todos aqueles pop-ups da internet, sabe aquele monte de pop-up que vão surgindo? Janelinhas, que brotem janelinhas na nossa mente, no nosso coração, nos lembrando do com quem estamos falando, com quem estamos nos relacionando. Deus não é só um amiguinho. Na verdade, se podemos ter amigos hoje, foi por causa do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Deus não é alguém só para quem eu peço dinheiro. Ele é aquele em quem eu encontro sustento, mesmo quando dinheiro me faltar. Porque eu respeito. Há uma dignidade em Deus. Aliás, é pelo desconhecimento ou pela rejeição da dignidade de Deus que nós não o adoramos como Ele deve ser adorado. Como é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade de acordo com a sua dignidade, de acordo com a sua santidade. E por causa de tudo isso, então eu respeito Deus. Eu não tomo o nome de Deus em vão. Eu não uso a expressão meu Deus como se fosse interjeição. Eu não tolero piadas. Eu não tolero depreciações. Eu vou cuidar para dizer que Deus é injusto, para não dizer que Deus é injusto. Está muito na moda, né? Deus é injusto. Costumo dizer que se houve uma injustiça, e não houve, né? Mas se houve uma que Ele cometeu, foi a injustiça de ter tomado pecadores condenados e os ter feito santos em Cristo Jesus, desferindo contra o seu Filho amado toda a culpa que deveria recair sobre nós. Quer chamar de injusto? Chame isso, não Deus. Sabe aquele cuidado? Isso quer dizer temer a Deus, respeito. O segundo sentido é a ideia de tremor. Uma santa reverência diante de Deus.
Essa palavra, ela era usada também com respeito ao súdito diante do seu senhor, em que na presença do seu senhor, o súdito, ele reverentemente se abaixava. Ele se inclinava, ele se curvava, porque aquele senhor diante de quem ele se curva, tem a autoridade sobre vida e morte. Ele pode decretar a morte do servo a qualquer momento, porque é um direito, é uma prerrogativa do Senhor. O que quer dizer temer a Deus? Que nós nos reverenciamos diante dele, reconhecendo que se existe alguém que é a autoridade final sobre todas as coisas, esse alguém é Deus. E que se algo deve acontecer, é porque Deus vai fazer. E não adianta eu espernear, porque se Deus não quer fazer, Ele não fará. E eu reverentemente me submeto a Ele. Respeitosamente reconheço a sua autoridade. É por isso que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque a sabedoria nunca será descortinada a nós, senão nós não soubermos com quem estamos nos relacionando. Você nunca saberá como responder adequadamente no teu trabalho, se você não souber o que Deus espera de você no teu trabalho. Você não sabe tratar bem a sua esposa. Confesso para vocês que por mim mesmo, eu sou o pior marido que existe e sou o pior pai que existe. Eu sou. Porque eu não tenho sabedoria em mim mesmo. Eu não sou fonte de autoridade, eu não sou fonte da verdade, eu não sei cuidar da minha vida, quanto mais cuidar da vida do outro. Quando eu temo a Deus, Deus descortina a sua sabedoria para mim. E então eu sei como ser um bom marido, como ser um bom pai, como ser um bom profissional. Por quê? Porque eu sou bom? Esqueça isso. Porque a sabedoria de Deus está comigo. Mas eu o reconheci. Eu o respeito, eu reverentemente me submeto a Ele. É por isso que aqui então, no provérbio 15:33, fala: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. É interessante aqui, porque nós estamos acostumados em provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que aqui nesse provérbio, ele diz que temer a Deus é pelo simples fato de temer a Deus que eu já ganho sabedoria. Então, quanto mais eu temo a Deus, mais sábio eu me torno. E temer a Deus é ganhar pelo temor o conhecimento de Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei como respeitá-lo, mais eu sei como agradá-lo. Volta a uma das questões já trabalhadas aqui. Mais eu sei como orar. 1 João 3:22. E disto temos certeza, tudo quanto lhe pedimos, dele recebemos, pois cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. O temor de Deus me leva a agradar a Deus, portanto eu não orarei por algo que não agrada a Deus. Olha só que interessante, garantia de 100% das nossas orações. Cumpra com a vontade de Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque eu tenho certeza, quando tememos a Deus, a gente não ora por bobagem. Lembro frequentemente, pelo menos uma vez a cada 6 meses, o que certa vez pastor Davi Williams, que foi por um tempo aqui da Nova Aliança, falando sobre oração, disse o seguinte: muitas vezes por não conhecermos a Deus, pedimos nas nossas orações chiclete para Deus. O que ele quis dizer com isso? Chiclete não é essencial para a vida. Você fica muito bem a vida toda sem chiclete. Na verdade, se você chupar muito chiclete vai dar problema, né? Mas vai sustentar o trabalho do dentista, então para o dentista o chiclete é bom, né? Às vezes, queridos, nós estamos pedindo para Deus que não tem nada a ver. Mas quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu temo a Deus, quanto mais reverente eu sou a Deus, diante de Deus, menos eu pedirei de mim mesmo para mim mesmo, e mais dele, por causa dele, para ele. Então o temor do Senhor é a instrução, é a educação da sabedoria. Ou seja, temer a Deus já é em si um ato sábio. Olha que interessante. A sabedoria não é resultado apenas. A sabedoria é manifesta em temer a Deus. Então, olha só,
quanto mais submisso eu sou a Deus e a sua vontade, mais eu demonstro a sabedoria dele que eu já tenho em mim. Então eu não olho para a sabedoria como alguma coisa inatingível que eu alcançarei lá no fim da minha vida. Aliás, esse é um confronto muito grande que nós temos entre a cultura bíblica e a cultura ocidental proveniente, de novo, da cultura grega. Sabedoria, na mentalidade ocidental, é saber muito. Então, quanto mais eu sei, mais sábio eu sou. Isso não é sabedoria na perspectiva bíblica. Sabedoria na perspectiva bíblica, eu resumo o seguinte: é aquele que sabe o certo e pratica o certo porque é certo, porque Deus disse que é certo. Ainda que isso vá contra o que todos pensem, ainda que isso vá contra a minha própria vontade, ainda que isso vá contra a expectativa das pessoas à minha volta, se eu sei que é certo, porque é certo, e eu pratico o certo, porque Deus disse que é certo, isso é sabedoria. Por isso eu creio que um adolescente pode ser sábio diante de Deus. Ele é sábio na limitação do conhecimento que ele tem, mas na medida da sua disposição em praticar o que é certo, porque Deus disse que é certo. Eu creio que uma criança pode ser sábia diante de Deus, na limitação do conhecimento que ela tem diante de Deus. É por isso que nós educamos crianças, é por isso que educamos jovens, adultos, é por isso que nós continuamos a nos educar. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós conhecemos dos desígnios de Deus, mais eu sei o que Ele espera de mim e mais condições eu terei de praticar o certo, porque Deus disse que é certo. Então, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E olha agora a segunda parte do verso, que é a segunda atitude aqui nesse texto, né? A terceira do nosso estudo. E a humildade precede a honra. É interessante o autor de Hebreus colocar a humildade aqui, embora não tenha sido a única. Provérbios 22:4, ele diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. No livro de Provérbios, temor do Senhor e humildade caminham juntas, a tal ponto de eu não ter muito como separá-las. Quem é que se submete a Deus? O humilde de coração, porque o arrogante não se submete a Deus. Ele se vê dono da verdade, ele se vê cheio de si mesmo, não precisando de nada nem ninguém. É por isso que a soberba precede a ruína. Por quê? Porque aquele indivíduo que se basta, ou acha que se basta, nunca reconhecerá Deus como autoridade na sua vida. Nunca caminhará nos caminhos do Senhor. É muito provável que aqui na mente do autor de Provérbios, humildade precedendo a honra, junto com o temor do Senhor, comunicasse a seguinte ideia: eventualmente, o temor a Deus te conduzirá à disciplina. Atenda à disciplina sendo humilde, porque isso te levará à honra. Faz sentido, não faz? Porque o temor de Deus disciplina o meu caminhar. Me dizem que estou errado, me diz como eu devo praticar corretamente. Então, quanto mais eu me disponho à disciplina de Deus, mais a honra me é colocado como um galardão. Agora, se eu não me disponho, não me submeto à disciplina de Deus, num coração arrogante, eu nunca encontrarei o temor do Senhor e, portanto, nunca terei uma vida sábia. Irmãos, não deixemos de confrontar os nossos pecados, não deixemos de reconhecer nossos pecados, não deixemos de abandonar os nossos pecados, porque à medida em que nós deixamos de reconhecer, confessar e abandonar, nós nos tornamos orgulhosos e, portanto, construindo um caminho paralelo ao de Deus, o qual, Provérbios 16, vai nos dizer que dará em morte. Provérbios 28, 13 e 14. Contribuem muito para a gente aqui. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, feliz o homem constante no temor do Senhor,
mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, humildade ali em Provérbios 15, traz consigo, muito provavelmente, o reconhecimento dos seus maus caminhos, o reconhecimento do que não tem vivido de correto diante de Deus. E então abandona porque está perseguindo o temor de Deus. Encerro aqui, resumindo então da seguinte forma. Se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos nos relacionar com Deus, nos apropriarmos da verdade de Deus, falarmos corretamente de Deus, expressarmos a dignidade de Deus, que sejamos pessoas de fé, que sejamos pessoas tementes e humildes diante do Senhor. Costumo dizer o seguinte, infelizmente eu tenho que lidar com esse ambiente frequentemente. Pessoas que arrogantemente, por terem algumas informações sobre Deus, dizem conhecer a Deus, quando pela palavra nós entendemos que conhece a Deus, não aquele que tem informações sobre Deus, mas aquele que crê em Deus, aquele que é humilde diante de Deus e aquele que teme ao Senhor. Hoje à noite, trabalharei Filipenses capítulo 3, sobre o alvo de toda essa nossa tarefa, de lidar com a divindade, lidar com Deus, que é o conhecimento sublime de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, humildemente nos colocamos diante do Senhor, sabendo inclusive que essa nossa oração só chegará a Ti por causa da Tua própria graça, por causa de Cristo Jesus, por causa da dignidade dEle. Por isso, Deus, nos fortaleça a fé, para que na nossa caminhada contigo, tenhamos posturas adequadas, atitudes corretas, reverentes, respeitosas diante do Senhor. Entendendo que estamos lidando com alguém e não com algo. E um alguém que é o Senhor soberano do universo. Por isso nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és e pelo que fazes em nosso favor. Nos abençoe, Pai, pois é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.